Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno do nome do Senhor, no nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida da pastora Alexandra, pela vida do pastor Albertino. Se alguém me perguntar se eu tenho um casal de amigos no Rio Grande do Sul, eu digo que tem, vocês. Foi um carinho muito grande que nasceu entre nós desde 2019, quando aqui estive pela primeira vez. E eu quero louvar a Deus pela vida desses servos do Senhor. Eu entendo que, louvando a Deus pela vida do pastor da igreja, eu também estou agradecendo a Deus pela vida de todos os membros congregados, bem como do ministério local. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das mulheres que fazem o trabalho do Senhor aqui no estado do Rio Grande do Sul. Todas as obreiras, todas as mulheres do ciclo de oração. Ali no Rio Grande do Norte, de onde nós somos, também temos ali um batalhão de mulheres que prosseguem adorando a Deus, louvando ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero parabenizar a todas aquelas que nesse estado fazem parte do ciclo de oração. Para quem não sabe, eu, pela misericórdia de Deus, durante 22 anos e meio, coordenei mais de 200 ciclos de oração na nossa cidade. E foi assim muito desafiador conciliar isso com a obra da itinerância que Deus também já havia me confiado. Mas é interessante que quando Deus chama alguém, Deus dá a ele. Eu gosto muito da expressão da Bíblia que diz que Deus nos dá força de boi selvagem. Então muitas vezes a gente abraça uma causa, abraça um chamado, abraça uma obra, e a gente não sabe de onde é que vem tanta força e tanta ousadia e tanta graça. A gente não sabe humanamente falando, mas quando a gente entende quem nos chamou, quem nos capacitou, a gente compreende que tudo é Ele, por Ele, para Ele. Glória, pois, ao nome dEle eternamente. Prazer em rever o casal de amigos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, muitas pessoas não estavam aqui ontem, então se faz necessário anunciar. Nós andamos com 3 livros, né? Os 3 livros da nossa autoria. Ao comprar qualquer um do meu material, você me ajuda a ajudar. Eu tenho investido ao longo desses anos em projetos de criança. Nunca trabalhei com departamento infantil, mas tenho investido em projetos de criança porque eu entendo que ganhar uma criança para Jesus é ganhar uma vida toda. Então nós temos alguns projetos. Temos projeto em Gâmbia, Bolívia, Moçambique, Uruguai, onde tem obreiros da nossa igreja que estão lá, e a gente, pela misericórdia de Deus, a gente sustenta o trabalho infantil ali. E temos também no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, numa localidade chamada Canto do Amaro, e também na cidade de Governador de Cerrosado, o Projeto Moriá. O Projeto Moriá é um projeto que foi idealizado por nós. E como funciona esse projeto? Todos os domingos as crianças vão para a escola bíblica e lá elas aprendem sobre Jesus. Na sua maioria são filhas de pessoas descrentes. No Projeto Moriá, lá na cidade de Governador, no Rio Grande do Norte, a maioria das crianças são de pais descrentes. E digo mais, tem muitas crianças que os pais nunca sequer tinham entrado na igreja e agora já estão indo para os cultos, ouvindo a palavra de Deus, porque sentem o carinho e o cuidado que a gente tem com as crianças. As crianças ali são ensinadas, ministradas, e após todo o ensinamento da escola bíblica, elas só voltam para casa depois do almoço. A gente serve comida, arroz, feijão, carne, suco, frutas, verduras, enfim, todo um cardápio para atender a necessidade da criança. E é gratificante também a gente saber que a gente também ajuda essas crianças no que tange a material escolar. A gente já fez a campanha do tênis. Imagina o que é uma criança, né, de pais de baixa renda, e todas elas ganhar um par de tênis novo para poder ir para a escola. Então é muito gratificante, não é? Quando a gente abriu o projeto na cidade de Governador, que começou a espalhar o que a gente, né, tinha como meta fazer, começaram a dizer, não tem condição.
Não tem condição dessa missionária dar par de tênis para todos esses meninos. É menino demais. Mas os tênis chegaram e todo mundo ficou calçado. E aí depois veio o desafio da Bíblia. Por quê? Porque a maioria das crianças descrentes, né? Para vocês terem ideia, eu tenho crianças no nosso projeto que segurou a perna da mãe, as pernas da mãe, a mãe tentando se enforcar num desespero e ela gritando. Então é esse tipo de criança que a gente está lá dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus faz maravilhas, né? Então, essas crianças são assistidas e tudo isso é por meio do material, tá? Então, nosso primeiro livro é esse aqui, Vencendo a Tristeza. Ontem eu falei que ele trata da história da personagem Leia. Falar de Leia é falar de superação, falar de Leia é falar de uma pessoa que viveu um cenário de rejeição. Leia é uma das personagens da Bíblia que tinha tudo para ter passado no cenário bíblico, depressiva, triste, né, subjugada, mas Deus fez essa mulher triunfar, a tal ponto que cada filho de Leia era um tributo a Deus, era uma homenagem a Deus, era ela mostrando no cenário da adversidade, aconteça o que acontecer, mas eu vou adorar, eu vou dizer que Ele é, eu vou dizer que Ele faz, né? Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Ele é um apanhado sobre oração. Para quem gosta de orar, ele é biotônico fontoura do céu. E para quem não gosta de orar, ele é um cocorote. Eu não sei como é que vocês chamam aqui no Rio Grande do Sul. Cascudo? É? Assim na cabeça? Né? Cascudo. Lá no Rio Grande do Norte a gente chama cocorote. Para quem não gosta de orar, ele é um cocorote, que é para botar você para orar, tá bom? Esse livro, ele já foi adotado em escola bíblica de obreiros, viu? Uma bênção, verdadeiro. Eu fico muito feliz porque o comentário que a gente mais escuta no direct do Instagram é: depois que eu li o seu livro, a minha vida de oração mudou. E isso, para mim, é a maior das recompensas. E o terceiro livro é esse aqui. Foi lançado agora em junho, está só com 3 meses de lançado. Desafios do chamado. Falamos do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel. Irmã Aparecida, tem graça o chamado de Samuel. O chamado de Samuel é tão brilhante que ele não só começou bem, ele terminou bem. Que isso é o melhor de tudo, o chamado, né? Havia um pastor na nossa cidade que já dorme no Senhor, o pastor Diomedes, que ele dizia assim: o importante não é como você começa, é como você termina, né? A começar bem, geralmente todo mundo começa, mas no trajeto da caminhada muita gente se perde, sim ou não? Pois é, Samuel, a Bíblia nos mostra lá no livro 1 Samuel, capítulo 12, que ele reuniu todo Israel e disse: de quem eu tomei o boi? A quem eu defraudei? A quem eu tomei emprestado? A quem eu ganhei presentes para com usura não fazer e não aplicar o direito? Então, uma pessoa que reúne toda uma nação e diz: levante-se, testifique contra mim de a quem eu enganei. Esse homem tinha autoridade para estar nesse livro, né? Então, Desafio do Chamado trata disso e traz também um capítulo inteiro sobre o meu chamado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um prazer grande conhecer a nossa irmã, as demais que estão aqui nesta noite, que não conhecia, mas Deus, que conhece todas vocês, marcou conosco o encontro aqui neste lugar. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17. E quando a gente fala em 1 Samuel 17, a gente pensa que só vai dar Davi, né? Mas nessa noite vai dar Eliabe. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 26 até o versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou em busca dele. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados de Deus, uma história bem conhecida de um momento de guerra, de um momento de peleja, de um momento de desafio, de um momento de afronta, que foi traçado lá no Vale do Carvalho, conhecido também como Vale de Elá e Vale dos Terebintos. A Bíblia nos diz que naqueles dias o exército de Saul estava acampado naquele vale, entre Socó e Azeca, nas proximidades do território de Demim. Nos diz a palavra que naqueles dias Israel estava afrontado, amedrontado, subjugado. Aleluia. O nome de Vale do Carvalho é exatamente uma alusão à árvore do carvalho, que é bem comum naquela região. Esse texto nos mostra a postura de dois irmãos diante do mesmo vale, diante do mesmo gigante, diante da mesma guerra, diante da mesma afronta. E nada mais era esse texto do que uma reflexão. Que tipo de irmão eu sou quando o exército de Deus é afrontado? Que tipo de crente eu sou quando o gigante se levanta para dizimar o exército do Deus vivo? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 13, dizendo assim: foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Aleluia. Dos 3 filhos de Jessé que tinham ido à frente para a guerra, o texto relata a reação, o texto relata o procedimento, a postura, o perfil do filho mais velho de Jessé. Muitas vezes a gente não sabe e até imaginamos que diante de um exército opressor, diante de um desafio de um gigante, a gente se coloca logo sendo um Davi. Mas será que estamos sendo realmente os Davis no campo de Elá? Será que estamos realmente nos comportando como Davi? Aleluia. Nós vamos ver que o nome Eliabe significa meu Deus é Pai. Mas Eliabe, apesar de ser o mais velho, apesar de já estar no campo de batalha, parece-me que ele tinha esquecido a origem do seu nome, a singularidade do seu nome. Ele tinha esquecido que Deus é Pai. E se Deus é Pai, eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho que ter a marra do meu pai. Oh, aleluia. E se eu sou filho, eu tenho que parecer com meu pai. E se eu sou filho, eu tenho que ter a postura do meu pai, a bravura do meu pai, a coragem do meu pai, a intrepidez do meu pai, a ousadia do meu pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. O texto é claro e nos mostra uma reação. Quando Davi chega, aleluia. Davi havia sido enviado por Jessé para levar grãos tostados e pães. Aleluia. E também queijos ao capitão. E quando ele chega lá, que ele começa a se informar da batalha, a Bíblia nos diz que quando Davi chega, daqui a pouco, Davi presencia mais uma afronta entre muitas de Golias. Golias não era apenas um gigante, Golias era um desafiador. Golias não era apenas um gigante, Golias era um desaforado. Golias não era apenas um gigante, Golias era um escarnecedor do povo de Deus.
Mas alguém que foi levando queijo, levando pão, levando grãos tostados, compreendeu que a batalha não era apenas no campo da horizontal, era uma batalha que se estendia ao campo vertical. E quando você entende que a batalha se estende ao campo vertical, você aprende a depender dele, chamar por ele, orar a ele, clamar por ele, aleluia, confiar nele, ter a ousadia dele e avançar em nome dele. Oh, aleluia. Nós vamos ver que Eliabe procurou naquele momento desfazer e tornar Davi orgulhoso. Procurou tornar Davi orgulhoso aos olhos do povo. Aleluia. Mas a gente olha e vê que o texto, essa estratégia que ela já era tão antiga, nada mais era do que alguém querendo descredibilizar o seu irmão. Aleluia. A estratégia antiga, aleluia. Por quê? Olha só a expressão de Eliabe. A Bíblia diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas palavras, Eliabe se incomodou, porque Davi estava procurando conhecer um pouco mais da guerra. Eliabe se incomodou, porque Davi estava procurando conhecer um pouco mais da batalha. Eliabe se incomodou, porque Davi estava tomando o pé do porquê de tanta afronta e do porquê daquele gigante ainda não ter sido vencido. A Bíblia diz que quando ele ouviu Davi falar aquelas palavras, se acendeu em ira. Aleluia. E a Bíblia nos diz mais. A Bíblia nos diz que ele diz: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Acusou Davi de ser presunçoso, acusou Davi de ser maldoso. E eu abro um parênteses para dizer nesta noite: cuidado, porque já dizia minha velha mãe, quem disso usa, disso cuida. Cuidado com uma turma que gosta de rotular, que gosta de dizer que o outro é maldoso, que gosta de dizer que o outro é invejoso, que gosta de dizer que o outro é isso, que o outro é aquilo. A estratégia de Eliabe, o espírito de Eliabe, ao chamar Davi de presunçoso, nada mais era do que lançar Davi aos olhos dos outros como alguém que devia ser rechaçado. Por quê? Porque todo mundo sabe que a presunção, a arrogância, ela é rechaçada, é rejeitada. E quando a pessoa se apresenta como um arrogante, como um presunçoso, é tendencioso para todos os outros passarem a se afastar. Mas eu quero nesta noite dizer que comentário de Eliabe não permanece de pé, que falatório de Eliabe não permanece de pé, que rótulo de Eliabe não permanece de pé. Se vimos a um Deus que nos conhece por completo, que nos conhece por inteiro e que sabe quem é quem no arraial da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eliabe nada mais era do que alguém disfarçado. E deixe-me dizer uma coisa: não é difícil de você detectar um disfarçado. O disfarçado, ele usa de uma capacidade de disfarce tão terrível, tão tenebrosa, tão diabólica, que ele procura imputar ao outro o que na verdade ele é. Aleluia, aleluia. Geralmente todo disfarçado, ele não tem brilho próprio. E por não ter brilho próprio, ele procura ofuscar o brilho do outro. Geralmente todo disfarçado é um invejoso em potencial. E a inveja o nutre e o alimenta para que ele se utilize do disfarce. Aleluia. Eliabe se abre em críticas. Chama Davi de presunçoso, maldoso. Chama Davi de relaxado. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi nada mais estava fazendo do que a vontade do pai. O pai havia enviado Davi para o vale de Elá. Aleluia. E quem está caminhando na vontade do pai não tem perigo de dar errado, só dá certo. Davi estava debaixo de ordem, debaixo de obediência.
Aleluia. Davi estava ali e começa a ouvir críticas. Mas uma coisa me chama a atenção. É porque enquanto Eliabe se preocupa em transportar críticas, Davi havia chegado no vale transportando grão tostado, aleluia, transportando grão tostado e pães para os irmãos. Independente do que Eliabe transporta, independente das críticas que ele tece, continue transportando pão, continue transportando grão, continue levando alimento, continue enriquecendo o arraial, continue nutrindo a tropa, continue alimentando o exército. Deixa Eliabe transportar crítica. Você foi chamado pelo Pai para trazer pão para o arraial. Aleluia. Já dizia minha velha mãe: cada um dá o que tem. Aleluia. Se tem crítica, sai crítica. Mas se tem pão, lá vai pão. Se tem crítica, lá vai crítica. Mas se tem grão, lá vai grão. Continue transportando. Você sabe a riqueza do que você carrega. Você sabe a riqueza do que você transporta. Você não é nutrido por comentário nem por crítica de Eliabe. Continue levando pão. Limite você. O gigante já estava afrontando Israel por 40 dias. A Bíblia diz que eram 2 afrontas diárias. Havia um exército ali que já havia sido treinado, que já havia sido capacitado, que já havia sido armado. Mas havia um exército que mesmo debaixo de um treinamento, mesmo debaixo de um armamento, estava adaptado ouvindo a afronta de gigante. E é aí que a igreja tem que se levantar. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. É aí que a igreja tem que se levantar. Oh, aleluia. Deus quer sacudir o estado do Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. E quem Ele vai levantar neste cenário é aquele, é aquela que sabe, que transporta e que carrega pão. Oh, aleluia. Eliabe estava lá, Abinadab estava lá, Samar estava lá, o exército estava lá, os filisteus estavam lá, Golias também estava lá. Mas foi necessário Deus levar alguém ao vale para entender que aquela batalha ela é espiritual. Sobre aquecer. Deus quer abrir os olhos da igreja do Senhor. Deus quer te dar visão espantosa, revelação profunda do que está acontecendo no anonimato. Eu vejo pelos olhos da fé a boca de um grande vulcão se levantando para tragar esse estado, mas como embaixatriz do céu, representante de uma pátria, representante de uma embaixada, eu recebo graça e autoridade para dizer: vai ter que retroceder, vai ter que retroceder, vai ter que retroceder, porque há no vale quem transporta pão. Trabalha de avacé, você está achando que a rede que Satanás botou para balançar esse estado acabou? Acabou não. Agora tem uma coisa, viu? A rede pode balançar, mas vai ter crente fiel no arraial dizendo: aqui não, aqui não.
Deus quer mudar a rota. Golias de gracinha, afrontando nada mais, nada menos do que os servos de Deus. E muito crente de bico calado no arraial. Redice! Eu creio num pulverizador do céu para passar na plantação. Reia surimikovia, e vai destruir o gafanhoto, o pulgão, a locusta, o devorador. Rabayodavacé. Eliabe conformado. Quer ver uma coisa que irrita um conformado? É alguém inconformado chegar. Quer ver uma coisa que irrita preguiçoso? É alguém corajoso chegar. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Eliabe conformado, adaptado no arraial, de braço cruzado, e agora censurando quem Deus levantou no cenário da peleja. Podendo dizer assim: Davi, graças a Deus você chegou. Ah, que bom, você trouxe pão, trouxe grão. Que bom, tá vendo aí, ó. Tem gente que é assim, não faz, e quando Deus levanta outro para fazer, ele fica brabo, achando ruim, botando defeito, perseguindo. Você vai ter que mudar a rota, viu, camarada? Deus não está disposto a aguentar mais isso não, viu? Deus vai bater o martelo. E quando ele bate o martelo, é sentença dada. Não tem que revogue. Mas o que estava acontecendo naquele vale? Primeiro, dias de afronta. Nos diz o versículo 16: chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Dá para você imaginar o nível de pressão psicológica, uma pessoa de manhã e de tarde lhe afrontando? Mas tem gente que morre gemendo no pé de uma parede, é crente, e o diabo abanando a cara dele de dia e de noite, e ele achando que tem que estar ali. Tome intento, se posiciona, aprenda a ser crente, honra a tua farda, dá um polimento na botina, põe o teu fardamento, bate continência, porque há um general que peleja, há um comandante que cuida da tropa. Era dias de afronta. E o que mais, irmã Aparecida? Era dias de escárnio. Sabe o que é que o gigante dizia? Versículo 8 e versículo 9 do capítulo 17 diz assim: e parou, quem parou? Golias. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Vocês estão saindo para a guerra por quê? O que é que vocês estão querendo guerrear? Vocês não vão vencer. Para que vocês vão querer sair à batalha? Não sou eu um filisteu, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar. Rapaz, escolha só um homem. Você já tem homem? Escolha só um para vir aqui. Aleluia. Se ele pelejar comigo e me ferir, nós seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Era dias de escárnio. Vai continuar desse jeito? Cadê os homens daqui? E o povo de Deus acomodado.
Sofrendo afronta. E Golias escarnecendo. Deixa eu dizer uma coisa. Ou você entende que a nossa guerra ela é espiritual. E quando se falamos em guerra, a gente está falando em território. Ou você entende que tem um território que ele precisa ser alcançado, que ele precisa ser palmilhado. Ou então você vai continuar retrocedendo para o canto e parede. Mas nesta noite, o Espírito de Deus nos impulsiona a dizer: avance, tome conta do território, coloca o teu pé, caminha com graça, caminha com força, caminha com ousadia, caminha com intrepidez, caminha com confiança. Deus quer levantar um exército de homens e mulheres encorajados para assumir um território que Deus já deu. Oh, aleluia. Era dias de afronta, era dias de escárnio. E era dias de desafio. No versículo 10, Golias diz: hoje eu desafio as companhias, ou seja, o exército de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ao desafiar Israel, Golias estava desafiando o próprio Deus. Aleluia. Ao desafiar Israel, Golias estava desafiando todos os homens daquele exército. Ao desafiar Israel, Golias estava desafiando o reinado de Saul. A situação estava tão caótica que a Bíblia nos mostra que era dias de espanto e de temor. O versículo de número 11 diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Era todo mundo espantado. Mas Deus estava ali para tirar o espanto. Aleluia. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando conosco aqui nesta noite. Era todo mundo espantado, mas Deus estava ali para tirar o espanto. Era todo mundo amedrontado, mas Deus estava ali para tirar o medo. Era todo mundo subjugado, mas Deus estava ali para tirar toda a subjugação daquele exército. Era Deus que estava ali para mudar aquela situação. Ele abre medroso, incapaz, diante do gigante. Aí tem gente que é medroso, é incapaz diante do gigante, ainda quer desqualificar quem Deus levantou para enfrentar. Aleluia. Meu irmão, se você é um Eliabe que não tem coragem de botar a mão na massa, então receba esse recadinho da parte de Deus. Não desqualifique quem Deus levantou, não. Se tu não tem coragem de ir, tenha o menos coragem de orar por quem Deus está levantando para fazer o que você não faz. Se tu não tem coragem de fazer, fica pelo menos na retaguarda dizendo: Deus abençoe. Aleluia. Deus honra quem tem coragem de arregaçar a manga. Deus honra quem tem coragem de enfrentar o gigante. Deus honra quem tem ousadia para dizer: eu não sei o que é que vai acontecer, mas tora onde torar, eu sei que Deus vai ser comigo e eu vou permanecer de pé nessa batalha. Deus honra quem é comprometido com a guerra. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Tem mulher que você olha para ela assim, você nunca nem imaginou, né? Mas na hora que você precisa dela, pensa numa guerreira. Estou aqui. Tem aquelas outras que elas tomam um chá de sumiço e somem do arraial. Mas tem aquelas que dizem: estou aqui. Se for para contar na vassoura, ela vai. Se for para contar com ela na comida, ela vai. Se for para contar com ela na arrumação, ela vai. Se for para contar com ela na decoração, ela vai. Se for para contar com ela no jejum, ela vai. Se for contar com ela no louvor, ela é pau para toda a obra, como a gente costuma dizer lá no Nordeste. Aleluia. Essa turma, eu vou dizer uma coisa, ela nem sabe, mas ela já tem há muito tempo uma veia de Davi. Aleluia. E Deus honra quem é comprometido com a guerra. Deus honra quem tem coragem de enfrentar desafios. Deus honra, aleluia, os desbravadores da sua obra, os arrancadores de toco, aquele que tem coragem de pegar a chibanca e dizer: eu estou aqui, eu quero guerrear, eu quero que Deus me use para a glória do nome dele. É essa turma que Deus quer contar para a última hora da igreja na terra. Deus honra quem tem zelo pelo seu soberano nome.
O que indignou Davi é porque Davi sentiu na alma que Deus estava sendo afrontado. E tem uma turma que ela se adapta muito bem quando Deus está sendo afrontado. Tem uma turma que ela se adapta muito bem quando o nome do Senhor está sendo blasfemado. Ela faz parte até da patota com os descrentes para falar mal dos crentes. Meu irmão, se você tem essa prática, lamento dizer, você está com a rota toda errada. Precisa ser refeita nesta noite. Aleluia. Deus honra quem tem zelo pelo soberano nome do Senhor. Se você chega no versículo 26 desse capítulo 17, você vai encontrar dizendo: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi disse: eu quero saber o que vai acontecer com quem derrubar esse camarada. Meu querido, eu não estou falando numa guerra de gigante com gigante, não. Eu estou falando numa guerra de um menino que foi levar grão e pães e queijo, e quando chega lá se depara com um gigante. Alguém que de repente, o improvável, Deus bota na arena e diz: tu está aqui para guerrear. Aleluia. Tem pessoas que jamais imaginou que Deus ia colocar eles para essa guerra, mas Deus alistou você. E se Deus alistou, eu só tenho um recado para dizer: honra a sua farda, zele a sua botina, bata a continência para o general e empunha a tua espada e avança, porque Deus vai marchando na sua frente. Davi pergunta: o que vai acontecer com quem tirar a afronta? Aleluia. Sobre Israel. Davi fica tão indignado. A Bíblia não diz, mas cá com os meus botões. Eu penso que Davi deve ter olhado assim para o exército e dito: mas que magote de crentes frouxos. Sé. Sé. O que farão ao homem que ferir este gigante e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não se conteve. O pensamento de Davi não era casamento. Davi não chegou ali sabendo que ia casar com a filha do rei. Davi não chegou ali sabendo que ia ser acumulado de riquezas. Davi não chegou ali sabendo que a casa daquele que vencesse o gigante era acumulada de impostos. Saul estava tão aperreado com a batalha que Saul começou a dar prêmios para quem vencesse o gigante. E tem crente que nem com prêmio ele vai para a guerra, nem com prêmio ele faz coisa nenhuma. O pensamento de Davi era tirar a afronta de sobre Israel. Aleluia. Mas era só um menino, irmã Aparecida. É verdade, mas deixa eu dizer uma coisa. No processo do pasto, no processo do pastorear de ovelhas, Deus vinha treinando Davi sem ele saber. Você pode não estar nem entendendo o que é que Deus está fazendo, mas você está passando por um treinamento. Sabe aquela congregaçãozinha pequenininha que colocaram você lá onde o vento faz a curva? Pois é, você não está nem sabendo o que Deus tem lá na frente com você. É um treinamento, é um treinamento. E deixe-me dizer uma coisa: Deus honra quem vem sendo treinado e quem aceita o processo do treinamento. Eu vou repetir: Deus honra quem vem sendo treinado e quem aceita o processo do treinamento. Aleluia. Quando Davi comparece diante de Saul, aleluia, versículo 34 e versículo 35, a Bíblia nos diz que Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria e livrava a ovelha da sua boca.
E levantando-se esse leão contra mim, eu lançava na barba, o feria e o matava. Sabe o que Davi estava dizendo? Rapaz, gigante eu não enfrentei não, mas eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, e agora o gigante vai ser enfrentado também. Eu quero no meu currículo enfrentamento de gigante. Eu quero no meu currículo enfrentamento de gigante. Eu quero que a história conte que eu enfrentei gigante. Eu quero que a igreja de Charlau saiba que eu, Davi, enfrentei gigante. Eu quero que o Rio Grande do Sul saiba que eu enfrentei gigante. Como é que Deus vai treinar você se quando vem a prova você começa a cair dos quartos? Toma intento, honra a tua farda, não me mate de vergonha. Como é que Deus vai treinar você se quando começa a se levantar as lutas, você não consegue nem sequer administrar uma pequena farpa entre você e uma irmã? Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, tem que vir me pedir perdão, é cheio de caras e bocas, cheio de não me toque. Acaba com essa infantilidade, cresce. Acaba com essa pequenez, cresce. Acaba com essa frutica, cresce. Acaba com essa coisa, cresce, cresce. Deus tem pressa em nos fazer valorosos, porque a batalha está travada. Aleluia. Davi disse, eu não tenho no meu currículo gigante, mas voltei. Oh, aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. A nossa igreja lançou um programa na TV. E pastor Martinho era o nosso pastor na época. E ele mandou me chamar. Eu já tinha uma experiência com rádio, porque eu era pregadora. 2 vezes na semana eu pregava numa rádio lá em nossa cidade. E o pastor mandou me chamar e disse, irmã Aparecida, eu quero que a senhora seja apresentadora. Eu preciso de uma pessoa que seja a cara da Assembleia de Deus em Mossoró. E eu quero que a senhora seja apresentadora do programa Vida Abundante. Eu falei, pastor, mas eu nunca fiz TV. Eu não sei fazer TV. E ele disse, mas irmã Aparecida, vai dar certo, é a senhora. E aí eu me lembrei que o povo tinha me dito, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, que quando a pessoa está na TV, que a TV aumenta. E eu com 123 quilos, eu disse, pastor, o senhor já imaginou que tamanho eu vou ficar nessa TV? Pastor, chama uma mulherzinha assim, uma irmãzinha magrinha, jeitosinha, mais pouquinha do corpo, que vai ficar melhor. Ele disse, não, irmã Aparecida, eu estava orando para Deus me dar uma pessoa que fosse a cara da Assembleia de Deus. A pessoa é a senhora. E eu disse, pastor, mas não tem irmã Aparecida, eu estava orando. Quando ele disse a primeira vez, eu ainda insisti. Quando ele disse a segunda, eu ainda fiquei assim. Quando ele disse irmã Aparecida, eu estava orando. Falei, pastor, então, eu nunca fiz TV. Mas se eu nunca inventar de fazer, aí eu nunca terei feito mesmo. Então, vou abraçar. Aleluia. Por que é que eu estou contando isso? Deus vai abrindo as portas para você abraçar os desafios. Se Deus chamar você, camarada, para ir pregar, vá pregar, viu? Se vire nos 30, leia a Bíblia. Ah, irmã Aparecida, eu não vou dormir. É para não dormir mesmo, é para ficar acordado, mas vai pregar. Irmã Aparecida, se eu for, eu vou tremer as pernas. Pode tremer que nem vara verde, mas vai pregar. Irmã Aparecida, eu vou ficar passando mal. Pode passar mal, bota um confeitinho para levantar a sua glicemia, mas vai pregar. Abraça o que Deus mandou, abraça. É porta de Deus que Ele está abrindo, é oportunidade, é desafio. E Deus quer contar com você nesse desafio. Deus honra quem exercita a fé. Aleluia. No versículo 36 e 37, depois que Davi fala sobre o leão e o urso, Davi diz também, assim teu servo, aleluia, teu servo, assim teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando o leão e o urso vinha, teu servo vencia. Assim será com este circunciso filisteu, aleluia, como um deles. Sabe o que é que Davi está dizendo? Se eu venci o leão, se eu venci o urso,
Esse gigante eu vou vencer também. Assim será. Eu gosto muito da expressão de Davi. Ele não olhou o tamanho do gigante. Ele disse: eu não quero nem saber que tamanho é. Mas se eu venci leão, se eu venci urso, se eu confiei na dependência de Deus, aleluia, assim será com este gigante também. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E o Senhor, aleluia, entregá-lo-á em minha mão. Davi foi tão convincente que Saul olhou para ele e disse: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eliabe nesse texto representa aquele que não faz. Mas tem uma turma que não faz, mas que sabe botar defeito na obra de quem está fazendo. Meu Deus do céu, se fosse eu, tinha arrumado dessa maneira. Se fosse eu, as flores não eram dessa cor. Se fosse eu, o fardamento não era desse jeito. Se fosse eu, mas não é tu, é a outra. Deixa a outra trabalhar de acordo com a direção que Deus está dando. Aleluia. Eu gosto muito de uma expressão de um pregador que ele usou numa conferência de missão lá em Mossoró. Ele diz: quem não faz vira fiscal de obra feita. Ei, fiscalizar a obra feita é fácil demais. Eu quero ver fazer a obra. É arregaçar a manga, é botar a mão na massa, aí é que a coisa fica boa. A reação de Eliabe diante da presença de Davi, aleluia, mostra isso, aleluia. Quando ele se acende em ira, mostra claramente que Eliabe não queria Davi ali. O gigante estava ali, mas Eliabe não queria Davi ali naquele lugar, no campo de batalha. A postura irritada de Eliabe nos mostra e nos revela insegurança e incompetência. Deixa eu dizer uma coisa: todo incompetente é inseguro, todo incompetente é invejoso, todo incompetente é desconfiado, todo incompetente é cismado. Eliabe era o símbolo da incompetência. O incompetente, ele insinua. Insinua o que, irmã Aparecida? Você vai encontrar ao longo da sua vida os incompetentes dizendo: eu não gosto ali porque eu não tenho oportunidade. Ninguém me chama, ninguém me vê, ninguém me bota, ninguém me ajuda, ninguém me olha, ninguém me nota. Todo incompetente, ele tem o mesmo diálogo do vitimismo. O mesmo diálogo. O incompetente, ele é um vitimista. Ele sempre será colocado como vítima. E ele atrai apoiadores. Pensa numa turma que tem uma galera que apoia. É o incompetente. Ele se acomoda ali. Ele não guerreia as guerras do Senhor. Ele não abraça os desafios da tropa. E ele ainda consegue arrebanhar uma turma para dar palco para ele. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Ele ainda consegue arrebanhar uma turma para dar palco para ele. E ele fica montado na encenação do vitimismo. E para ele tem palco, para ele tem apoiadores, para ele tem holofote, para ele tem olhares. Mas nesta noite Deus brada dizendo: vou derrubar o palco, vou apagar o holofote, vou desfazer o projeto de mentira e vou mostrar quem eu sou no campo da batalha. Todo incompetente é falso. Ele usa a falsidade, manipula para se manter no cargo. Aleluia. Ele sabe que não tem competência para estar naquela posição. Aleluia. Mas enquanto o incompetente se queixa, o competente realiza. Enquanto o incompetente se torce, o competente levanta a mão e louva. Enquanto o incompetente procura desculpa, o competente procura guerrear, procura nutrir a obra. Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: pare de reclamar e descruze os braços. Aleluia. Aleluia.
Enquanto o incompetente reclama, o competente dialoga, conversa, ensina, instrui, nutre. Tem pessoas que ela tem uma essência de Deus tão linda, que onde ela passa, ela alimenta outras vidas, ela vira referência, ela vira, sabe por quê? Porque a vida dela é aquilo ali, não é maquiagem não, é essência, é essência. Quando uma pessoa está carregada da presença de Deus, a paz do Senhor dela, você sente firmeza, você sente alegria, você sente, aleluia, você sente verdade. Aleluia. Hoje eu contava para a cantora, uma filha minha que era estéril, e Deus num trabalho curou ela com uma irmã abraçando. O que é isso? Aleluia. Porque quem está cheio de Deus, a paz do Senhor cura, o abraço cura, a presença cura. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: você é alguém que transporta a cura. Toca quem está no seu lado e diga: tem cura de Deus aí. Tem cura de Deus aí, 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 tem refrigério de Deus aí, tem essência de Deus aí, tem cheiro de Deus aí, tem cura de Deus na galeria, tem essência de Deus aí, tem cura de Deus lá no telão, tem essência de Deus aí. Oh, ha, suri, mica, sé. Icho. Ao acusar Davi de presunçoso e maldoso, Eliabe estava tirando o foco dele mesmo. Aleluia. Estava tirando o foco dele mesmo, como um fracasso de guerreiro. Um guerreiro fracassado no arraial, ele atrapalha todo o trajeto de uma tropa. Irmã Aparecida, que mistério é esse? Deus me dá a abertura para esclarecer esse mistério. Um guerreiro fracassado no meio da tropa é reclamão, é aquele que diz que não vai vencer, é aquele que diz que a coisa não vai para frente, é aquele que olha o que está faltando, é aquele que olha o que não veio, é aquele que olha o que poderia ser diferente. Nesta noite Deus te diz: eu te levantei como guerreiro para guerrear, não para ser um fracasso no meio da tropa. Guerreie as guerras do Senhor e aguarde os gigantes cair por terra. Oh, aleluia. Eliabe estava ali há mais tempo do que Davi. Eliabe era mais velho do que Davi. Com certeza Eliabe tinha mais experiências do que Davi. Aleluia. Possivelmente Eliabe já havia passado por um processo de treinamento para entrar no exército de Saul. Aleluia. Possivelmente Eliabe tinha seus armamentos já disponíveis. Mas a guerra, meu filho, ela não é travada apenas no cenário de quem já tem currículo. Eu vou repetir para você entender o que Deus está dizendo. A guerra não é travada apenas no cenário para quem tem currículo. Eliabe podia ter o currículo, Eliabe podia ter o armamento, Eliabe pode ter até o treinamento, aleluia. Mas Eliabe estava adaptado, acomodado. E no cenário do vale daquela guerra, no cenário do vale de Elá, o que importa não é currículo, o que importa não é pistolão, o que importa não é amizade, o que importa é aquele que se preocupa em honrar o nome do exército do Deus vivo. Oh, aleluia. Deus sabe quem você é, Eliabe. Deus sabe quem você é, Eliabe. Não adianta intitular Davi como maldoso, presunçoso. Você é muito pequeno, Davi. O que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras, é como se ele dissesse: você só veio aqui para carregar pão e grão, mais nada. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não adianta disfarçar, Eliabe. Aleluia. A sua incompetência vai ser revelada diante de todo o arraial.
Oh, aleluia. As artimanhas de Eliabe não evitaram que o nome de Davi chegasse à casa real. Sabe o que eu acho interessante? É que a arma do perseguidor tem cano para frente, mas tem cano para trás. Está entendendo o mistério? A arma do opositor tem cano para frente, mas tem cano para trás. Aguarde que vai ter alguém que está pensando que está atirando, mas o tiro, Deus manda dizer nesta noite, vai sair pela culatra. Oh, aleluia. Ai, que as artimanhas de Eliabe não evitaram que o nome de Davi chegasse à casa real. Davi começa a ficar indignado no arraial. Mas rapaz, esse gigante vai continuar fazendo isso aqui com a gente, é? Ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Davi fica indignado, Davi fica enojado com a situação, revoltado. De repente, alguém comenta com Saul: rapaz, tem um menininho por ali, um rapaz, um fedelhozinho. Não sei como vocês chamam aqui no Rio Grande do Sul. Lá no Nordeste a gente chama fedelho. Tem um adolescentezinho que veio trazendo os queijos aí, e uns pães e uns grãos. Rapaz, ele está indignado lá no arraial. Oh, aleluia. Está dizendo que não aguenta esse negócio do exército do Deus vivo ser afrontado. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: e ouvidas as palavras de Davi que ele havia falado, anunciaram a Saul, e Saul mandou buscar ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que muita coisa me admira em Deus, gente. Esse Deus, quando resolve guerrear, não tem para ninguém. Tem muita gente que tem se levantado numa guerra achando que vai vencer, e você tem até se preocupado. Tem uma causa que você não sabe mais nem como é que vai fazer para ganhar a vitória. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: somente guerreie as guerras do Senhor e aguarde, porque as suas palavras estão sendo ouvidas na casa do rei. Somente guerreie as guerras do Senhor e aguarde, porque as suas palavras estão sendo ouvidas na casa do rei. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei. Oh, aleluia. Mas sabe uma das coisas que me encantam em Deus, além de todas as outras? É que Deus tem uma maneira de tratar com a gente. Agora faço como as irmãs gostam de dizer lá no Nordeste: Ele, quando ama a gente, é com força. Que tem gente que diz assim: o que é isso na vida dele, o que é isso na vida dela? Amor de papai, cuidado de papai, sustento de papai, privilégio de ser filha de papai, ousadia de andar com papai, graça de estar debaixo da mão de papai. Eliabe nunca imaginou. A conversa foi lá no campo, no vale, no arraial, no meio da guerra. Eliabe nunca imaginou que as palavras de Davi, as palavras que ele tentou sufocar, sim ou não? O que você está querendo conversar aqui? Pare com isso, porque eu conheço a maldade do teu coração e a tua presunção. As palavras que Eliabe tentou sufocar de Davi, ele nunca imaginou que fossem ouvidas na casa real. Uma conversa simples no arraial teve repercussão no trono. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: se foi ouvida as palavras que Davi havia falado. Palavra de crente fiel chega no trono, viu? Palavra de crente fiel chega aos ouvidos do rei, aleluia. Palavra de crente fiel, ela não se perde no meio do arraial, não, aleluia. Agora vamos cá.
Você já imaginou a cara de Eliabe quando soube que Davi foi chamado para falar com o rei? Você já imaginou a cara de Eliabe quando a notícia se espalhou no arraial? Olha, teu irmão, um menino que veio trazer os pães. Pois é, olha, a tropa os vassalos de Saul já levaram o menino. Para onde? Levaram para... Saul quer ver ele. Oh, aleluia. Levaram para onde? Saul mandou chamar ele. Oh, aleluia. Já imaginou a cara de Eliabe quando soube que Davi tinha sido conduzido ao palácio? Não adianta se levantar Eliabe para impedir que alguém seja conduzido ao palácio. Quem Deus quer conduzir ao palácio, vai ao palácio. Quem Deus quer conduzir ao trono, vai ao trono. Quem Deus quer conduzir, levantar no meio do arraial para estar em evidência, Deus coloca em evidência. Oh, aleluia. Quando chegou na presença de Saul, olha as palavras de Davi. Aleluia. Deus honra a gente posicionada. Eu fico com minha alma dilacerada quando eu vejo um crente que não entende quem ele era em Cristo. Satanás buzina no seu ouvido, não vai vencer. Eu acho que eu não vou vencer não. Essa batalha é muito forte, você não vai prosseguir. Eu estou achando que dessa vez eu vou morrer. Tem gente que quando vai fazer um pedido de oração, ele já vem com uma proposta de derrota. Tem gente que diz assim: irmã, me ajuda em oração, porque eu creio, estou passando uma grande luta, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Mas já tem gente que vem com o receituário da derrota. Irmã, eu estou passando uma luta tão grande, eu estou em tempo de morrer, eu já estou para abandonar tudo, eu estou achando que, eu estou numa depressão, eu estou achando que eu não vou vencer. Você já está derrotado. Porque o céu honra gente posicionada. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando conosco aqui. O céu honra gente posicionada. É o inferno todo pelejando e Deus dizendo: marche, caminhe, levante a cabeça. Eu estou na frente, eu sou varão de guerra, eu sou Deus de vitória, eu sou capacitador, ajudador, amparo, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Quando Davi chega na presença de Saul, versículo 32, a Bíblia diz que Davi diz assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Não desfaleça não quero vocês desfalecidos não. Não desfaleça, irmão. Era um adolescente, uma criança praticamente, dizendo para o rei: não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e vai pelejar com ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus honra a gente que sabe que sua história é única. Davi chega para Saul, quando ele diz que vai guerrear, o que Saul diz? Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi disse: não, peraí, teu servo apacentava ovelha, teu servo enfrentou um leão, teu servo enfrentou um urso. Eu não aceito esse veredito não, dizendo que eu não posso pelejar não. Assim como eu venci o leão, assim como eu venci o urso, eu vou vencer esse gigante. Assim será contra esse filisteu. Deus honra a gente que entende que a sua história é única. Não permita que rotulem sua guerra. Às vezes você está com uma doença, né? Uma hérnia de disco. Aí está orando para Jesus curar. Aí chega uma irmã e diz: minha irmã, faz tantos anos que eu tenho hérnia de disco. Tem cura não. Para matar a fé da outra que está orando. Às vezes a pobre bebendo está lá numa luta travada com o marido bebendo. Irmã, quantos anos mesmo? 10 anos. Pois é, irmã, eu orei 15 anos pelo meu, mas morreu bebo. Muda não.
Entenda que a sua história é única. Quando Saul disse: você não pode, Davi, pelejar com esse gigante, porque ele é varão de guerra, ele é perito, tu ainda és moço, inexperiente. Em outras palavras, ele é guerreiro, ele é tarimbado na guerra. Davi disse: bom, eu posso até não ser guerreiro da altura que ele é, mas eu sei matar leão, eu sei matar urso, eu vou matar ele também. Limite, o céu se alegra com gente que sabe que a sua história é única. Oh, aleluia. Não importa quem lutou, quem perdeu, aleluia. A sua história, ela é direcionada pelo Todo-Poderoso. Não aceite veredito de outro que guerreou e não teve vitória. A sua história é única. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O ano era 2017. Eu pesando 123 quilos. Pleiteando fazer uma bariátrica, como fiz em 2018. E de repente chegava alguém e dizia assim: mulher, tu vai fazer bariátrica? Eu dizia: vou. Pois eu conheço uma pessoa com lá, ela fez e ficou depressiva. Vive no remédio controlado. A história dela, minha irmã, muito obrigada, mas a história dela é dela. A minha é outra história. Eu não sirvo a um Deus que vai copiar a história de um para a vida do outro, não. A minha história é única. Mulher, tu vai fazer bariátrica? Eu conheço fulana, mulher, que ela vive passando mal. Ela soa, ela passa mal, vive pálida. Mulher, não faça não. Muito obrigada pelo seu conselho, mas a minha história é única. Eu sirvo a um Deus que tem uma história comigo, um particular comigo, um segredo comigo. Aleluia. Eu não sou a queridinha não, mas eu sei que papai me ama e eu vou me comportar como filha amada. E eu sei que a minha história é única. Mulher, você vai fazer bariátrica? Faz bariátrica não, mulher. Tem a história do dump. A pessoa come queijo e fica suando, passando mal. Come queijo até dizer... hoje não foi não. E come doce e fica passando mal. Como queijo, como doce, camarão, carne, legume, verdura. O que vier na minha frente eu dou glória a Deus e bato pra dentro. Por quê? Porque eu entendo que a minha história é única. Deus quer que você rechace veredito. A sua história é única. Quem crê que a sua história é única? Pois não aceite ninguém dizer que você não vai vencer o gigante. Davi rechaçou as palavras de Saul. Contra esse aqui você não pode lutar. Eu vou lutar, porque eu já lutei com leão, já lutei com urso. Eu vou botar isso aqui também no meu currículo. Cacé. Limite. Deus honra gente autêntica, gente verdadeira. Aleluia. Versículo 38 e 39 diz a palavra do Senhor: Saul vestiu Davi das suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Eram as vestes de Saul, capacete de bronze de Saul, couraça de Saul. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca tinha experimentado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aleluia. Simplicidade é tudo, né não? Eu não sei porque tem tanta gente amostrada, porque ser simples é muito chique. Não é não? Simplicidade é tudo, não é não? Todo paramentado, capacete, couraça, espada. E Davi tentou. Não adianta você querer vestir a roupa do outro, o jeito do outro, a história do outro. Não adianta. A sua história é única, o seu jeito é único. Guerreie com as armas que Deus lhe deu. Vá na simplicidade que Deus tem te conduzido. Cada pessoa tem o seu chamado, tem a sua capacitação. E outra coisa, Saul já estava desviado. E roupa de desviado dá certo para crente? Não, meu filho. Ele tinha que descer aquele vale com surrão, com alforje, com roupa de pastor. Ele era pastor. As primeiras batalhas Deus deu vitória a ele com roupa de pastor, com surrão de pastor, com funda. Então era a funda que ia entrar no arraial, era o surrão que ia entrar no arraial. Escuta que Deus está me dando graça e autoridade para dizer nesta noite: marche na simplicidade que Deus tem te levantado e aguarde o tombado gigante.
gigante vai cair por terra. A ferramenta preparada você não prosperará. Eliabe desconhecia as estratégias de Deus. E Deus, quando quer dar vitória, Deus manda chuva, como mandou para a batalha com Débora. Deus, quando quer dar vitória, manda fogo, como mandou lá no Carmelo com a batalha de Elias e os profetas de Baal. Oh, aleluia! Deus, quando quer dar vitória, faz caravanas se confundir, como aconteceu lá em 2 Crônicas, capítulo 20, na batalha de Josafá, que eles mesmos começaram a se destruir. A patota veio junto e a patota mesmo se estranhou. Deus, quando quer dar vitória, Deus faz coisas inusitadas. E naquele dia, aleluia, era um gigante afrontando homens, e Deus ia botar um menino para derrubar gigante. Eliabe desconhecia as estratégias de Deus. Aleluia. Quando alguém que está no arraial não se habilita para lutar, Deus levanta outro. Aleluia. Eliabe tinha medo de enfrentar o gigante. Aleluia. Tinha medo de enfrentar o gigante, mas era corajoso para enfrentar o irmão. Tem gente que nem é assim, né? É atrevido com os irmãos. É metido com os irmãos. É brabo pro lado dos irmãos. É uma coisa que a pessoa, para lutar com ele, para lutar com ela, é como se fosse para lutar com ovos. De tão brabo que ele é. Por que tu não usa essa brabeza todinha para o inferno? Por que tu não usa essa brabeza todinha? Aproveite quando um demoniado se levantar, usa essa brabeza todinha, para ver se surto efeito. Aleluia. Eliabe não era escolha de Deus, estava no arraial, foi convocado para a guerra. Mas de última hora Deus resolveu levantar outro. Sabe por quê? Quem não honra a farda tem que sair do meio da tropa. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Quem não honra a farda tem que sair do meio da tropa. A tropa é para quem honra a farda. Aleluia. Eliabe nos ensina que não adianta se munir de crítica, porque crítica é munição de fraco. Quando você vê uma pessoa criticando demais, pode ter certeza, ali está um fraco. Crítica é munição de fraco. Aleluia. Crítica é munição de covarde, de rejeitado. Aleluia. Mas Deus trabalha com munição aparentemente frágil. Era só 5 pedrinhas e uma funda, mas o gigante caiu. Era só 5 pedrinhas e uma funda, mas o nome do Senhor foi glorificado no arraial. Era só 5 pedrinhas e uma funda, mas o nome do Senhor prevaleceu naquele lugar. Era só 5 pedrinhas e uma funda, mas o menino fez o gigante estatalar por terra. Eliabe, aleluia, nos ensina, aleluia, que o importante não é a convocação, o importante é você crer no Deus que prepara a pontaria e dá a você o itinerário do arremesso. Na pedra que Davi jogou sobre Golias, tinha pontaria e velocidade no arremesso. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai lhe dar, mas uma coisa eu sei: se a pedrinha que Deus colocar na sua mão, ela for na direção de Deus, ela vai ter pontaria e vai ter velocidade no arremesso. Ela vai ter pontaria e vai ter velocidade no arremesso. Eliabe é a prova viva, inequívoca, que Deus rejeita, porque Ele conhece o coração. Aleluia. Eliabe tinha aparência de guerreiro, porte de guerreiro, arma de guerreiro. Aleluia. Convocação de guerreiro. Tinha tudo de guerreiro, mas não guerreava. Tinha tudo de guerreiro, mas não guerreava. Tem gente que quer se firmar só na aparência. Aparência de educado, aparência de direito, aparência de crente, aparência de equilibrado, mas em casa é um desequilíbrio só. Eliabe foi rejeitado por Deus, e rejeitados por Deus, eles não despontam em cenários de desafios. Aleluia. Mesmo sendo mais velho, Eliabe foi substituído por um mais novo. Por quê? Porque o céu tem vontade própria.
O céu tem vontade própria. O céu tem agenda própria. Tem gente que diz, eu pensei que ia ser fulano. Você pensou porque todo penso é torto. Mas que o céu tem vontade própria. E o céu naquele dia resolveu levantar Davi. O céu naquele dia resolveu levantar aquele menino no vale de Elá. E o Deus do céu tem vontade própria. Aleluia. O fato de Eliabe denegrir e atacar o seu irmão mostra que ele era perverso de coração. Os perversos de coração não vêem nada de bom nos outros. Eles se autoprojetam. Aleluia. Mas Eliabe desconhecia uma coisa. O quê? Que Deus projeta quem Ele quer e esconde quem Ele quer. Eu vou dizer para você entender o que Deus está falando. Deus projeta quem Ele quer e esconde quem Ele quer. Você já passou numa prova que você estava necessitando de ajuda e Deus fechou os olhos de todo mundo? E até mesmo aquela irmã mais íntima que passava na sua casa para ir para o culto com você. Até aquela, parece que Deus escondeu você dela. E talvez você tenha ficado cheia de angústia e cheia de remorso, e cheia de trauma, porque alguém não lembrou de você. É porque Deus projeta quem Ele quer e esconde quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Porque se vai para frente Ele é Deus, se vem para trás Ele é Deus, se é para cima Ele é Deus, para baixo Ele é Deus, no meio Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Agora você já imaginou a cara de Eliabe ao ver Davi descendo no vale de Elá com o surrão de pastor e as pedrinhas? Já imaginou quando Eliabe olha e vê todo Israel parado? A Bíblia não diz, mas eu creio que houve um silêncio. Todo mundo esperando Davi ser esmigalhado, acabado. Todo mundo espantado. Já imaginou a cara de Eliabe ao ver Davi descendo o ribeiro, aleluia, ao vale, com alfoge de pastor, com 5 pedrinhas, com a funda. Oh, aleluia, glória a Deus. Era um improvável sendo levantado no cenário. Era um improvável sendo projetado. Oh, como é bom servir ao Deus que projeta. Como é bom servir ao Deus que faz. Como é bom servir ao Deus que é o Deus de perto, o Deus de longe. Agora imagine a cara de Eliabe diante da célebre frase de Davi. Aleluia. Quando Davi chega para o gigante e diz, tu vins a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Isso é que é ousadia. Davi não falou de amanhã, Davi não falou de próxima semana, Davi não falou de mês. Davi disse, essa vitória Deus vai me dar é hoje. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei. Aí ele prossegue, tirarei a tua cabeça. Olha aí, ele profetizou que ia tirar a cabeça do gigante, meu filho. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, aleluia, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Hoje aqui vai ter carne e banquete para urubu, mas vai ser carne de filisteu, porque hoje você cai por terra. A brincadeira acabou. O Deus de Israel vai me entregar você na minha mão. Fica de pé adorando a Deus. Oh, aleluia. Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer, a vitória pode ser hoje. O gigante pode cair hoje. A ousadia pode chegar hoje. Oh, Hassurimi Ovanae Devasser. Não é para a próxima semana, é para hoje. Tem coisa que Deus quer dar vitória a gente é hoje. Situações que já têm se demorado. 40 dias havia se passado. Ah, o povo de Deus sendo afrontado. E Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer, aquele demônio que tem afrontado você dentro da sua casa,
Deus te diz nesta noite: ganhe marra de crente, ganhe ousadia de crente, porque Deus vai lhe dar autoridade para você botar aquele demônio no lugar dele. Ai, chorei que assim. Nós vamos orar e nessa oração você vai dizer: Deus, eu não quero ser a Eliabe no arraial, que escuta a afronta, que aceita a afronta, que está todo paramentado para guerrear, mas não guerreia nada. Eu quero ser Davi. Mesmo levantado nos improvisos de Deus, ele teve vitória. Soquia. Nesta oração você vai dizer: Senhor, eu preciso ter a ousadia de crer que este gigante vai ser derrotado. Eu não quero ser um Eliabe que transporta críticas, que transporta somente comentários negativos. Eu quero ser um Davi que diz: eu lutei com o leão e com o urso, e eu vou lutar contra esse gigante. Deus manda nesta noite você olhar para o retrovisor e ver as vitórias que Ele já lhe deu. E o Deus do passado é o Deus do presente. Porque temes guerrear esta guerra? Vamos orar ao Senhor. Pastor, depois que orar, eu posso pedir as irmãs para cantar um hino? Sua permissão. Após a oração, as irmãs se preparam para a gente cantar o hino Sobrevivi. Tá bom? Mas nós vamos orar agora. Dê mão aí com a companheira sua. Eu vou dar mão com essa companheira aqui. E nós vamos orar. E nessa oração você vai dizer: Deus, eu quero força, eu quero graça, eu quero fé, eu quero ousadia, eu quero intrepidez, eu quero confiança. Porque os meus gigantes precisam cair por terra. E eu não serei um Eliabe tecendo críticas no arraial. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja ergue a voz, porque tu és o Deus que escuta a oração de crente posicionado. A tua igreja aqui na Charlau nesta noite se posiciona, a tua igreja se mobiliza, a tua igreja clama. Dá-nos a destreza, Senhor, de vencer esta batalha. Dá-nos a destreza, Senhor amado, a pontaria de arremessar esta pedra e a força do arremesso. Queremos ver este gigante por terra, Senhor. Queremos ver o teu nome glorificado, Senhor. Queremos força para vencer no meio do arraial, Senhor. Não somos Eliabe, nós somos Davi, posicionados, encorajados, capacitados, levantados para um tempo de batalha. Não aceitamos mais os desafios de Golias, não aceitamos mais as artimanhas de Eliabe, não aceitamos mais os comentários do arraial. Queremos ser crentes posicionados. Posiciona o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo, Senhor. Encoraja o teu povo, Senhor. Nutre o teu povo, Senhor. Dá força e graça ao teu povo, Senhor. Dá pontaria, arremesso, intrepidez, confiança, graça. Estabelece soldados nas trincheiras deste estado. Levanta homens e mulheres encorajados nesta terra. Eu quero ouvir maravilhas do que tu estás fazendo na terra do Rio Grande do Sul. Eu quero ouvir coisas grandiosas. Eu quero ouvir a tua mão, a tua voz, o teu agir, o teu trabalhar, a pontaria dada a guerreiros teus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta batalha está ganha. Esta batalha está, Senhor amado, alicerçada em ti, fortalecida em ti, nutrida em ti. Caia por terra os Eliabes, triunfe os Davis no teu arraial, em nome de Jesus. E a igreja da glória a Deus, e a igreja da glória a Deus.